gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Espero que sim. Com certeza todo mundo está bem, se Deus quiser. Nós iremos hoje no conteúdo de ciências, lá na página 79, onde nós iremos falar sobre o solo. Algumas informações aqui nós vimos um pouco também lá em geografia, vocês vão relembrar. Então abram aí na página 79 para darmos início. Ok? O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. E como se formou o solo? Vocês lembram que lá em geografia nós vimos? Vamos relembrar aqui também ciências. O solo se forma a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas de rochas-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. O solo é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sobrevivência. Rochas. Vamos falar agora sobre rochas. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, são formadas pelo magma solidificado, expelido pelos vulcões. As rochas sedimentares são formadas por meio da sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. Rochas metamórficas são as que sofreram modificação na sua estrutura em decorrência de altas pressões ou temperaturas. Subsolo. Nós também falamos lá, não é? Sobre subsolo. Subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Tipos de solo. Existem vários tipos de solo, cada um tem suas características. Eles podem ser permeáveis, aqueles que deixam passar a água com facilidade. Exemplo, solos umíferos, arenoso e calcário. Temos também os solos impermeáveis, que são aqueles que impedem ou dificultam a passagem da água. Temos como exemplo o solo argiloso. No solo encontramos 4 componentes principais: areia, argila, calcário e humus. A quantidade de cada um desses componentes caracteriza o solo. Assim podemos classificá-lo em solo umífero. Contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para as plantas e permeável, absorve bem a água. É também conhecido como terra preta. Solo calcário. Neste solo, o componente principal é o calcário.
muito utilizado em construções. O calcário é formado pela decomposição de ossos de animais e conchas. O calcário é permeável. Solo arenoso é um solo permeável, não acumula muita água e por isso forma terrenos secos. Contém maior quantidade de grãos de areia. Na praia há uma grande quantidade de areia. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. A maior parte dos solos é composta da mistura desses tipos. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos. Por isso devemos cuidar bem dele. Os cuidados com o solo são muito importantes para a vida animal e vegetal. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, o que o torna impermeável, saturado, formando barro. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito por meio de valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Observe nas imagens a seguir as diferenças entre os tipos de solo. Então percebam aí, gente, que enquanto um está bem alagado, o outro está bem seco. E nós já vimos também, não é? Sobre as formas que se utiliza quando o solo é muito seco, nós precisamos fazer o quê? Irrigá-lo. E quando ele está muito encharcado, nós fazemos o processo de drenagem para ficar no ponto certo. Vocês lembram? Cuidados com o solo. Plantio. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores, os arados revolvendo a terra e adubando-a de acordo com a plantação. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao solo e ao próprio ser humano, bem como para rios, lagos e outros. Nós já falamos esse ano também sobre isso, sobre agrotóxicos. Erosão. Erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, retira sua proteção. Com isso, o solo fica bem desprotegido e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Outro fator que contribui para acelerar a erosão são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil. Mas um solo prejudicado pela erosão pode ser refeito com a ajuda de uma boa terra e o plantio de novas árvores. Então, para tudo tem solução. Poluição. A transformação ou decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação do solo. Isso nós sabemos. Chorume é um líquido produzido pela decomposição de matéria orgânica. Ele penetra no solo e o contamina. Extração de minerais. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, porém é rico para exploração de minerais, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e as semipreciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos, como o petróleo e a água mineral.
O diamante é um mineral bastante conhecido por ser muito valioso. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para casa. Com o ferro podemos fazer grades, ferramentas e etc. A todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar a água do subsolo. Verdadeiras minas de água existem em camadas profundas do subsolo e, ao fazer a perfuração, a água jorra. Porém, é preciso conscientização, orientação e responsabilidade na exploração de minério, seja ele qual for, para que não ocorra degradação do solo. Pronto, o conteúdo do solo é isso, tá? Só voltando lá nos nomes, uma dicasinha lá dos nomes do solo. Cada solo, ele recebe o nome de acordo com a quantidade maior de nutrientes que se encontra nele, tá certo? Por exemplo, solo arenoso, porque tem muita areia. Argiloso, porque tem muita argila. Porém, só tem isso aí? Só tem esses componentes, tias, no solo? Não, mas eles existem em maiores quantidades. Então, quando tem em maior quantidade em um tipo de solo, aí ele recebe esse nome, calcário. Porque além de areia, além de argila, de outras coisas, mas o maior componente que o forma é o calcário. Por isso que dá-se o nome de calcário, tá bom? Solos recebem o nome de acordo com a quantidade existente de nutrientes nele. Aliás, de componentes, tá bom? Então, vamos aí na atividade na página 86. Eu vou fazendo juntamente com vocês para ver se nós finalizamos essa unidade. Primeira questão. É bom a gente resolver junto, não é? Porque a gente acaba de ver o conteúdo, então já fica fresquinho aqui. Às vezes nem precisa voltar lá para ver. Não é verdade? Então, vamos lá. Quais são os principais componentes do solo? Quem lembra? Os principais componentes do solo, vamos lá? Areia é um, o outro. Argila, calcário e humus. Muito bem. Segunda, como os solos são classificados? São classificados em umífero, né? Em calcário, solo arenoso e solo argiloso, como nós acabamos de ver. Ligue corretamente, essa aí está muito fácil e foi isso que eu acabei de falar. Solo umífero, que contém muito o quê? Humus, liga lá, contém muito humus. Solo calcário, não vamos nem demorar porque vocês já sabem. Solo calcário ele é muito utilizado em construção, nós vimos lá também no texto. Solo arenoso, não acumula muita água. E solo argiloso é o contrário. Pronto. E o solo argiloso, né, que retém muita água, como eu falei para vocês, é o contrário do outro. Ok. Quarta questão. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo? Explique. Vamos lá? Vou dar uma sugestão para vocês, tá? Esses fatores podem provocar o desgaste das rochas que se fragmentaram, contribuindo para a formação do solo, tá? Podem colocar aí, meus amores. Próxima questão. Qualquer coisa, se estiver rápido, aí vocês pausem, né? Ok? Vamos lá. Bem facinho essa. Sublinhe de vermelho as alternativas falsas. Tem aí, ó. Letra A. As queimadas ajudam a melhorar a qualidade do solo? Não. Então, essa daí, ó, passa um tracinho vermelho. B. Encontramos na superfície terrestre diversos tipos de solo. Verdadeiro. C. Na superfície terrestre
Existem apenas 2 tipos de solo. Não, então, sublinha aí. Letra D. O solo é formado por pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Sexta questão. Observe as imagens. E aí aparecem 3 tipos de solo. O solo umífero, o arenoso e o argiloso. Agora responda. Qual desses solos é mais utilizado na agricultura e por quê? Só em olhar já dá para a gente perceber, não é, gente? E outra, nós já vimos qual desses solos aí é o melhor, né? Nós já tínhamos visto também. É claro que é o solo umífero. Geralmente o mais utilizado, pois oferece os recursos necessários para o desenvolvimento das plantas cultivados na agricultura. Sétima, use as palavras do quadro para completar o texto a seguir. Então, nós temos aí restos de animais, sólida, pedaços de rochas, plantamos e grãos de areia. Vamos completar o texto? O solo é uma superfície sólida, onde pisamos, plantamos e construímos. Ele é formado por matérias como pedaços de rochas, grãos de areia, argila, restos de animais e restos de vegetais. Muito bem. Página 88. Escreva nos retângulos os tipos de rocha de acordo com as informações dadas. Letra A. Sofreram modificações por causa da temperatura. Que rocha foi essa que sofreu? A metamórficas, tá certo? Rocha metamórficas. B. São formadas pelo magma dos vulcões. O nomezinho associa a palavra, não é? As rochas magmáticas. C. Formam-se pela sedimentação de outras rochas ou materiais orgânicos. Exatamente, sedimentares. Nona questão, observe a imagem. Então, observem aí bem essa imagem. O que aparece nessa imagem mesmo? Vejam aí. Observaram? Agora responda. Letra A. Você conseguiu identificar componentes do solo na ilustração? Quais? Sim, então coloca aí. Sim. Rochas, areia e água. Muito bem. Letra B. Quais seres vivos podemos perceber na ilustração ao lado? Tá bem facinho aí, não é? Isso. Nós temos as plantas, temos a minhoca, formigas, não é? Tatuzinho e joaninha. 10ª questão. Complete o quadro com os problemas que cada elemento causa ao solo. Então, vamos aí. Agrotóxico. Qual é o mal que o agrotóxico causa ao solo? Óbvio que ele contamina o solo com produtos químicos. A erosão. Tira os nutrientes do solo e destrói as plantas. E o lixo? Contamina o solo com o chorume e polui o ar. Né? Então, é muito ruim. Vamos lá na 89? Né? Vamos lá dar continuidade, que a gente já finaliza aí. Complete a cruzadinha. Superfície onde as plantas se desenvolvem. Vamos logo fazendo? Pronto, número 1, superfície onde as plantas se desenvolvem. Como se dá o nome? Lá no 1 você vai colocar solo, muito bem. 2, camada que está logo abaixo do solo. Acabamos de ver, subsolo. Então, coloca lá no 2.
3. Solo úmido que tem muita argila. Solo esse? Argiloso. Muito bem. 4. Líquido encontrado no subsolo de algumas regiões que é usado para produzir gasolina. Que líquido é esse? Preciosíssimo esse líquido. Petróleo. 5. Retiramos do solo para nossa alimentação. O que é que nós retiramos do solo para nossa alimentação? O vegetal. 6. Nesse solo há muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Que solo é esse? Solo umífero. Muito bem. 7. Solo formado pela decomposição de ossos e conchas. Calcário. E a 8, solo seco que possui muita areia. Bem facinho, né, gente? Arenoso. Ótimo. 12ª, observe as imagens e as informações. De acordo com o que você leu sobre cada tipo de solo, escreva o tipo de solo possível para cada imagem. Então, letra A, não acumula água. Esse solo aí, só você olhar, você já sabe qual é. É o solo arenoso. Tem muita areia, não é? B, absorve bem a água. E o melhor solo, que nós vimos lá também, chamado de terra preta. Que solo é esse? Umífero. Ótimo. E letra C, a água fica retida. Argiloso. 10. Página 90. Observe a imagem. Essa é a plantação de Mary. Porém, depois de um dia de muita chuva, o terreno ficou com muitas poças de água. Passados alguns dias, o solo ainda continuava bem molhado. Foi aí que Mary percebeu que teria que fazer algo para que a sua plantação de feijão pudesse brotar. Agora responda, em que tipo de solo Mary realizou a sua plantação? Já que tinha muita água retida, qual é o solo que retém muita água? E isso, solo argiloso. 14ª, desculpa. Observe a figura que representa o que aconteceu em uma determinada área de floresta. Observe aí o número 1, olha só como era o número 1. O número 2, olha aí o que é que está acontecendo. Por conta do que aconteceu no número 2, olha só a situação aí do solo. Então, o que foi que aconteceu? Letra A. O solo da última imagem tem solução? O que é que vocês acham? Sim, tem sim. Pode colocar aí, sim. B. Explique o que pode ser feito. Então, vamos lá. Nós vimos lá no texto também, gente. Vou dar a sugestão de resposta, tá? Pode ser feito o preparo do solo para o plantio de novas árvores. Pronto, esta é a solução, ok, meus queridos? Na página 91, gente, tem aí construindo a experiência, tá? Então, para casa, é apenas isso que vocês irão fazer, essa experiênciazinha aí, tá? Aí tá lá, quais são as características do solo. Então, tá orientando bem direitinho como vocês irão fazer essa experiência. Depois que vocês fizerem, então vocês me mandam as fotos, tá bom? Ok? Valendo um pontinho aí, pode ser? Pronto. Então tá certo. Então por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa. Abraço, beijão e até a próxima.